Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família. Este programa que é da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. E é com grande alegria que abrimos essa programação nesta noite para juntos aprendermos a palavra do Senhor. E o programa de hoje está super especial. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e já compartilha nas redes sociais, para que mais pessoas possam assistir essa programação e mais vidas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Antes de mais nada, já queremos fazer uma oração para apresentarmos ao Senhor esta programação. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor nesta noite, te adoramos e te engrandecemos, ó Pai, por tua bondade, fidelidade, graça sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado por este momento que o Senhor nos proporciona, para que possamos aprender mais a tua palavra, Senhor, para que possamos ouvir conselhos que venham do Senhor para nós e para a nossa família, ó Pai. Direciona, Deus, esta programação, que tudo que seja falado aqui seja aquilo que o Senhor deseja, Deus, para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com Josimar e ele vai fazer as apresentações dos irmãos que estão conosco nesta noite. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa, na sua família. Que alegria estarmos juntos mais uma vez neste programa, a Bíblia e a Família. Estamos sendo muito abençoados desde o final de semana. Fomos impactados com o Congresso da Família, lutando por minha família. Fomos muito agraciados com as mensagens, muito impactantes. E para esta noite, para esta programação, nós ainda estamos aproveitando dos nossos palestrantes que vieram lá de Recife e com muito prazer estão conosco nesta programação. Pastor Paulo Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia e a Família. Amém, irmão Josmar, o prazer é todo nosso, nós estamos aqui podendo cooperar um pouco mais com a palavra de Deus, com a igreja, o convite que nos foi dado, não é? Nós agradecemos muito a hospitalidade de vocês, não é? Paraibanos são maravilhosos e nós nos sentimos muito bem, muito à vontade e foram dias de bênção para nós também. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida do nosso pastor Djalma, né? Sua esposa, irmã Gilvanete, que nos recepcionou muito bem. E estamos indo com saudades, mas é muito bom estar aqui, é muito bom estar participando desse programa e para nós é uma alegria. Glória a Deus. A muito digna esposa do nosso pastor Paulo Fernando, que também teve a sua parcela aqui, fez uma palestra maravilhosa, a nossa irmã Kátia Regina. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Eu também gostaria de externar minha gratidão, minha satisfação e a honra de estar aqui nesta cidade tão bem amparada pelos amados irmãos, pelo calor humano, não é? Pelo bem-estar que vocês têm nos proporcionado. Agradecer ao pastor Djalma, à irmã Gilvanete, são pessoas maravilhosas e nos receberam muito bem. Para nós constitui uma grande honra estar aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Que alegria, foram dias de muito impacto espiritual, desde a sexta-feira, os nossos irmãos estiveram aqui no sábado à noite, no domingo pela manhã, no domingo à noite, foi tremendo a participação dos nossos irmãos, desse casal tão abençoado, e queremos aproveitá-los mais. Queremos dar continuidade nessa temática, né, lutando por minha família, o texto que for usado como base, queremos fazer uso desse texto mais uma vez e vamos ouvir os nossos irmãos diante dessa temática também para este programa Bíblia e a Família. Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 14, que foi o versículo usado como base para o nosso congresso. Versículo 14 de Neemias 4 diz assim: E olhei, me levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Glória a Deus. Pelejai. Nosso congresso foi em cima desse versículo, pelejando por nossa família. E queremos
com muita alegria, ouvir mais deste casal tão abençoado a respeito desse tema. E eu já lanço essa seguinte pergunta, pastor Paulo Fernando, irmã Kátia Regina. Diante dos desafios atuais, as famílias estão de fato se posicionando, e essa é a nossa expectativa, de que as famílias se posicionem para de fato lutar por elas. E eu gostaria de saber quais são os principais desafios atuais que estão vindo contra a família e que precisamos lutar por ela. Muito bem. Olha, Osmar, uma das coisas que tem afetado diretamente as famílias é o impacto da sociedade. A sociedade odierna hoje ela está envolta dentro de princípios que não corroboram muito com a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. E nós vivemos dentro da sociedade. Defendemos nossos princípios, que cremos, né? Somos cristãos, nós cremos na Bíblia, nós louvamos e adoramos ao Deus vivo e nós defendemos os nossos princípios. O verdadeiro embate em família é que a sociedade, por defender princípios que até então eles acham corretos também, a gente não está aqui para estar fazendo dissensão de religião, não é isso que a gente quer falar, mas como cristão nós precisamos mostrar a palavra de Deus. E como cristãos conhecedores da palavra, nós envolvemos dentro da sociedade, na área profissional, educacional, até psicológica também, não é? Porque conselhos são dados em várias arestas, em várias fases. E isso tem afetado as famílias. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir princípios de Deus. E qual o princípio de Deus para a família? Por que Deus tem que ser o princípio para a família? Porque foi Ele que constituiu a família. Deus nos criou, a Bíblia diz lá no Gênesis que quando Deus formou o homem, Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. E para isso Deus vai e constitui a mulher também, de uma parte do homem. Isso fala de unidade, isso fala de harmonia. E quando Deus traz os dois para viverem no Jardim do Éden, Deus vê que aquela comunicação inicial da família, que era perene, ela existia de uma forma muito forte. E como eles se harmonizaram, Deus fez com que o casamento fosse instituído. E lá em Gênesis 2:24 é o texto base para quem percebe o casamento dado por Deus. Foi Deus que abençoou o primeiro casamento. Aí ele institui, portanto, não deixará o homem pai, mãe, vai se apegar a uma esposa e ambos serão uma carne só. Isso é a constituição de um casamento dado por Deus. A partir daí nós vivemos dentro desses princípios que Deus deu. Só que a sociedade, principalmente a sociedade pós-moderna, não é? Ela hoje atinge as famílias de uma forma muito difícil, eu quero colocar assim. Ela tenta desconstruir os princípios que Deus deu. Deus deu liberdade ao homem, o livre-arbítrio para pensar, para agir da forma que o homem quer. Porém, Deus também trouxe consequências. É aquilo que nós falamos ontem na palavra que nós demos à noite sobre a lei da semeadura. Se Deus deu a cada um de nós, não é, o poder de decisão, de escolha, Ele não extinguiu as consequências da escolha. E na lei da semeadura se planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal. Então hoje a sociedade está mistificada com isto e sem observar o lado prioritário, que é o lado do Criador. Quem pode falar melhor de família a não ser aquele que criou? É como qualquer material, qualquer coisa que a gente adquire, um celular, por exemplo, não é? Como eu vou movimentar um celular, administrar um celular, se eu não conheço, se eu não tenho um manual? Então, como administrar a família se eu não vou à base de criador da família, que é Deus? Não é isso? Então, a palavra de Deus diz que nós, para vivermos em paz, porque Deus criou a família, irmão Josimar e irmã Tatiana, não é? E Deus constituiu a família para que a gente estivesse debaixo de 3 princípios básicos para viver. Primeiro, para ter paz. Nós precisamos viver unidos porque somos distintos, não é? Nós somos... o senhor perguntou sobre qual o primário aí da família, sobre isso. O primeiro é a gente entender que a gente está uma carne só.
Mas ela tem formas diferentes Sim. das minhas, Uhum. princípios Sim. diferentes, Uhum. conhecimentos de coisas que às vezes impactam nossas decisões, e nós precisamos respeitar isso. Sim. E o grande problema da sociedade é isto, é que as pessoas olham para a sociedade e querem que se vivam um com o outro da forma que a gente acha melhor. Uhum. E não pode ser assim. Então, a paz no relacionamento familiar, no casamento, ela é intrínseca, ela não pode faltar. Sim. Nós precisamos casar e termos o acordo de que vamos viver em paz, embora Sim. sejamos diferentes, Sim. sejamos distintos, não é? Tornar-se uma só carne não quer dizer que eu mudei a minha formação, o meu psique, a minha maneira de construção, de formas, não é isso. É viver bem acordado, harmonizado. Sim. Então, o segundo plano de Deus para o casamento estar bem é, primeiro, ter paz, segundo, viver em harmonia. Uhum. Harmonizando as ideias, harmonizando a forma de viver, não é? Nós somos casados, nós temos famílias constituídas, assim como filhos também, Uhum. mas nós precisamos ver determinadas arestas da nossa vida que precisam ser poldadas Sim. para viver em harmonia. Uhum. E dentro da paz e da harmonia que nós temos, nós precisamos ter também satisfação de estar casado. Sim. Sim. Eu preciso amar quem eu estou convivendo, eu preciso saber me relacionar com essa pessoa, não é? A Bíblia diz que quem ama perdoa, quem ama abre mão, não é? Verdade. Nem todos os meus anseios e desejos eu pude concretizá-los depois de casado. Por quê? Porque a minha esposa, ela tem opinião, ela tem um direcionamento que às vezes foi impactado com o meu. Sim. E quando acontece isso, qual a inteligência, não é, que a gente usa para poder dissipar esses problemas? Harmonizar, concordar com o que é melhor para o casal, para a família. Perfeito. Então, hoje, nesta sociedade, existem muitas dificuldades de entendimento sobre isto, porque as pessoas não estão mais procurando o Criador para consolidar uma boa vida a dois, não é? Então, nós precisamos analisar isso diante de Deus, observar isso diante de Deus. Se eu quero uma família feliz, se eu quero viver bem como casado, eu preciso olhar para o manual do Criador, que é a Bíblia. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e saber o que o Criador constituiu para que eu viva bem, Sim. para que eu tenha uma família feliz. Uhum. Não é? Então, Verdade. isso é a base que a gente, a priori, vê Sim. para que haja um casamento Sim. harmônico, um casamento alegre, um casamento de paz. E a sociedade, por falta deste conhecimento, entendeu? O Senhor sempre dizendo, conhecimento está aqui, é o manual, é a palavra de Deus, e o mundo, a sociedade de hoje, se afasta da Bíblia. Isso. Né? Um certo pregador disse que o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a vida de quem lê a Bíblia, dos Quem lê a cristãos. Verdade. Então, esse reflexo é através da palavra de Deus. E a falta de conhecimento deles, e eles fazem os seus julgamentos, né? Ah, a mulher tem que ser sujeita ao marido. Aí entra o que se vê hoje, É uma grande confusão esse o negócio da missão. feminismo, né? Entrando, É. dizendo que o homem é machista. É a falta de conhecimento, conhecimento. porque não é isso que a Bíblia diz. E do distanciamento de Deus, né? O distanciamento, Isso. perfeito. Parece que há uma briga severa contra a família tradicional. Isso. E uma família tradicional, que é a família bíblica, é a família que abençoou o mundo até hoje, não é verdade? É verdade. E a situação, quando se fala, o senhor pontuou uma coisa muito interessante sobre o feminismo, porque elas gritam sobre isso, achando que quando Deus diz assim, mulher seja submissa ao marido, está falando de uma forma machista, Sim. ditatorial. Falta de E conhecimento. não é, tremendo. aquela expressão, nós que lemos a Bíblia, não é? Nós procuramos nos aprofundar. Eu um dia disse a um companheiro que tem outro segmento religioso, e ele disse, eu não concordo com vocês sobre este princípio de que a mulher tem que ser submissa, tem que ser como uma escrava. Eu disse, olha, se você for para os originais bíblicos, você vai entender o que é a palavra submissão que Paulo fala ali. Aquilo ali não é uma escravidão. A palavra submissa, ela conduz o homem e a mulher aos critérios que Deus deu. E quando Deus diz assim, a mulher se submeta ao marido, submissão é se submeter a um princípio de Deus, porque quem é o provedor na família? Aí ele parou, ele disse, olha, pode ser o homem ou a mulher. Eu digo, eu estou falando dentro de um princípio bíblico. Quem Deus deu como provedor? Ele disse, não, foi o marido. Eu disse,
Se o marido é o provedor dentro do princípio bíblico, Deus não está extinguindo a mulher de trabalhar, de ter sua profissão, de ajudar, mas Deus está dizendo que ela deve dar o seguimento ao provedor, porque o provedor é quem vai manter a família, é quem vai trazer a família para, não é, uma boa vida. E você sabe que financeiramente isso pesa no relacionamento familiar, ele realmente pesa. Eu digo, é por isso que Deus disse que a mulher se submeta, porque o marido como provedor, aí dei um exemplo a ele, se porventura ele se desloca daqui de Recife e tem que ir para São Paulo, porque a empresa enviou ele, e ele trabalha, dependendo da empresa, ele tem que ir, a mulher não tem que se submeter à condição do provedor, tem que acompanhar ele. Sim. Tem que acompanhar. Eu digo, então, é por isso que a Bíblia fala de submissão, não fala de escravidão. E a gente, aos poucos, né, mostrando a palavra de Deus, verdade. vai dando consciência, irmão. E Josemar. são vários exemplos bíblicos. Bíblicos, não é? Dando Bíblicos consciência a à respeito sociedade disso, que exato. está querendo distorcer isso. Verdade. Isso é uma coisa E muito é uma séria. força que eles empregam para distorcer Distorcer. isso. Muito grande. As Falta jovens, senso, né, as falta mais juízo. novas hoje. É E muito a sério. preocupação nossa, né, com as mais velhas também, mas as mais jovens, né, que Também. vai entrando nesse caminho do desejo. Muitas nem tem mais desejo de se casar exatamente com essa ideia de não Isso, conhecer Não a verdadeira frustrar a sua a vida missão, né? profissional. Exato. Elas temem porque já beberam da fonte Uhum. que é contra a palavra de Deus. O que se vê hoje é uma guerra contra a cultura judaico-cristã, Sim. Uhum. que é a cultura bíblica, Que tem que é o abençoado o mundo até hoje. ensinamento Até hoje. que Deus deixou para a humanidade. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: todas as nações serão abençoadas por causa de você. Então, Deus, ele tem a preocupação de abençoar, e o diabo, ele gosta de distorcer. Uhum. Exatamente. E hoje, infelizmente, por conta da pós-modernidade, eu, pela minha idade, e Paulo, a gente vem de uma cultura e de um ensinamento em que você deve esperar, aceitar o não, entender, e hoje não é assim. E as jovens de hoje, Paulo, ele dá ali o pré-nupcial, ele orienta os Sim. noivos junto com a equipe que o nosso pastor tem. Eu posso falar dele porque é com ele que eu trabalho. E ele já se esbarrou em muitas jovens e noivos que já estão se desentendendo no noivado, Olha só. justamente por conta dessa questão. Meu Uhum. Deus do céu. Que acabam o noivado depois que passam com aconselhamento, porque eles chegam ao entendimento, o rapaz de que não vai dar certo e a moça que não quer, porque ela disse: minha profissão e o meu trabalho. Ela tratou um casal jovem que ele era militar, precisava viajar. Sim. Mas ela tinha todo um ideal profissional e queria ficar. Então, já se houve um racha aí. Deu um conflito. E houve um conflito sério. Conflito de interesses. De aí. interesses, Fato, exatamente. fato. Então, hoje, não é como eu, que na minha época, pelo meu ensinamento, aí pode alguém dizer assim: você é de outro tempo, você é atrasada, Não é. você não está na nossa época. Irmã, não é assim mais hoje. Mas eu gostaria de dizer que Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo. Exatamente. Ele é o Perfeito. mesmo. E o ensinamento dele vai ser até o final Até assim. do começo E ao tudo fim. que ele ensinou e que eu, como esposa, absolvi o próprio andamento da minha família. Sim. Se eu escolhi ter uma família, eu tenho que saber defender essa família. Sem dúvida. Perfeito. Sim. Perfeito. Então, há hoje toda uma dificuldade das irmãs, das mulheres, assimilarem que precisam abrir mão em algum momento. Mas aí elas podem dizer: por que só a gente que vai abrir mão? Não é só você que vai abrir O mão. homem abre mão O de homem muita já coisa. abriu antes, quando casou, assumiu você, sua vida, seu bem-estar, cuida da sua vida emocional e depois também dos seus filhos e de você. Mas o que o mundo diz assim aqui, só você que tem que abrir mão. É como a Isso senhora não disse. é verdade. É como a senhora disse, vai distorcendo, né? Mas sempre Distorcendo. isso é o trabalhar do adversário. Deus trabalha para o nosso bem-estar e o adversário da nossa alma.
Aí as pessoas dizem assim, esses crentes gostam de espiritualizar tudo. Mas isso é uma realidade. Sim. Existe o mundo espiritual. Sim. Exato. Existem os dois lados, o de Deus e o do diabo. Existe um ponto que eu, quando abordo pessoas que são contra os princípios de Deus, eu faço uma pergunta crucial a eles. Qual o seu sentido de vida? Quais os seus ideais? É para que propósito? Porque tudo que fazemos tem que ter um propósito. Sim. Então, Sim. essas pessoas que lutam contra a Bíblia, eu sempre pergunto, eu digo, tudo bem, você discorda da Bíblia, mas qual o seu sentido de vida? Qual o seu sentido de família? Qual o seu pensamento em relação à sua vida futura? É bem-estar? É bem-estar. Eu digo, mas por que discorda? Se o seu princípio é um bem-estar. O princípio de Deus para a família é que a gente primeiro ame. Amar o próximo é um princípio básico de Deus, não é? Como a si mesmo. Então o amor tem que ser derramado em nossos corações, como Romanos 5:8 fala. Sim. Deus nos amou antes que nós amássemos a Ele. Então, isso é um princípio básico. E quem ama, ele pelo menos pensa, se não quer a priori abrir mão, ele pensa nas suas decisões. Por que eu abri mão e hoje vivo 37 anos com Kátia? Sim. Porque eu a amei. E quando a gente ama, a gente pensa, a gente vê o que é melhor para os dois e decide para o que é melhor para a família. Então, essas pessoas que pensam de forma diferente, essas pessoas que agem, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente está falando não das coisas avançadas. Sim, Não é bom sim. pontuar isso, porque Sim. nós não somos contra a modernidade. A modernidade dos anos 50 e 60 vieram para a evolução Exato, do próprio exato. homem, dar direitos às mulheres. Não é? Sim. As pessoas não querem ler, mas se você ler sobre isto, sobre a modernidade, a implantação da modernidade, o avanço, é para dar direito às mulheres que eles não tinham, Sim. não é? Que eram tão criticados. Mas o problema é que dentro desse investimento dos anos 70 para frente, a pós-modernidade adentrou enxertando esses princípios todos que são hedonistas, essas coisas do marxismo. Então, isso trouxe uma divergência para o princípio de Deus. Então, se a gente ama, se a gente quer viver bem, se a gente quer fazer o melhor para Deus, por que não basar naquilo que Deus nos deu? Sim. Por que inventar histórias? Por que criar situações? Não é? A Bíblia diz assim, lá em Mateus 16:26. Eu gosto muito desse versículo. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a liberdade, a salvação da sua alma? Qual o propósito de se trabalhar tanto? Eu conversei com essa família, a Kátia pontuou isso, eu disse, mas qual o propósito de tanto investimento, de tanto trabalho? Porque quando eu aconselhei esse casal de noivos maduros, 32 anos, 28 anos, Já, né? entende? Maduros. Bem estruturados, ele, um militar da aeronáutica, ele queria uma esposa para casar, ele não queria construir uma vida, uma família, um lar, ele já tinha casa, já tinha carro, já tinha estrutura financeira, estrutura psíquica para casar, para viver bem. Ele queria uma mulher para casar, mas ela, que dizia amá-lo, ela não queria deixar os seus princípios profissionais. É um ponto que eu falei numa das palestras que demos sobre uma mulher que o marido era um homem riquíssimo. Acabei de lembrar desse Não é? exemplo que você deu. Riquíssimo. Mas ela tinha um anel no dedo, tinha formação, trabalhava no Estado. Ora, mas quando a gente se Não quis casa, abrir mão Deusmar, irmão, disso. quando se casa, a gente precisa pensar novamente em nós, não em mim. Exato. O eu acabou-se, morre o eu. É, a individualidade. A Mas agora, individualidade, o egoísmo que às vezes existe, ele tem que ser passado para ir para longe. Então, a gente precisa entender que a gente está numa novidade de vida. Agora, tudo que eu tenho que decidir, tudo que nós decidimos, eu tenho que concordar com ela e ela comigo. Perfeito. E o problema hoje do mundo, me permita, irmão, o egoísmo ainda existe, mesmo casados. Mas cada um tem os seus próprios interesses e querem desenvolver ele a ponto de ferir o princípio de Deus, que é o amor. Exato. E a Bíblia diz, andarão dois, se não Se não tiverem em acordo. concordado. Eu gostaria até de fazer uma observação. Paulo falando sobre ela querer só ver o lado dela profissional, isso não quer dizer que ela não ia emergir profissionalmente. Ela só ia mudar de cidade e o que ela queria fazer, ele ela queria ia começar. fazer lá. Exatamente. Mas ela simplesmente achou que deveria discordar
e que tinha que ficar ali. Mas se eu vou casar com uma pessoa que o trabalho dele é viajando, sendo transferido de um lugar para o outro, Vou me adaptar a isso, eu né? tenho que Tem me que ser. adaptar. E ela Perfeito. podia, ela não ia ser lesada na Sim, vida emocional, ela abrir não ia ser mão, lesada na né? vida. Não, ela só tinha, então veja Adiar um pouquinho, então né? veja a imaturidade. É. Ou o apego, né? Quer ficar com a Sim, família. A a Bíblia diz questão assim, apego. deixará o homem, pai e mãe, e apegar-se ao seu marido. Talvez ela não quisesse sair de junto das amigas, Pode ser também. dos pais. E ela tinha toda uma família ali, um grupo de amigos, e que ela tinha que mostrar para os amigos que ela tinha conseguido Uhum. e que ela tinha que colocar o consultório dela ali, e ela tinha que atender ali, ela poderia. Eu até conversando com o Paulo, disse, mas ela poderia, né? Colocar Sim. o consultório dela onde ela Não, fosse. onde Sim, mas ela não quis. E Eu não muitas consegui mulheres, enxergar talvez isso. com esse pensamento, eu parto do princípio assim, tá arrumando cansaço e desgaste sem necessidade. Sem necessidade. Esse exemplo que o senhor Apenas deu, por capricho. por capricho, esse exemplo que o senhor deu na palestra, né, para os casais, eu até olhei para ele e disse, pai, se fosse nesse caso, eu não ia querer nem trabalhar. Porque assim, né, tem Se há uma condição ali, há uma grandeza, né, provedor. de vida sem necessidade. Então a mulher, Exatamente. às vezes, essa busca também exacerbada, exagerada, está trazendo cansaço, fadiga e problemas emocionais para muitas mulheres. Exatamente. E Desgaste destruição no do lar. Aí, Exato. Agora é naturalmente, a destruição do interessante lar. que essas pessoas querem uma família, querem um lar. Parece querem até casar, contraditório, é né? contraditório. Querem casar, aí namoram, noivam e vão para casar. E isso nós estamos falando da família e dos irmãos da igreja. Cristãos. sim, nós estamos falando exatamente. Dentro do que nós estamos vivendo. Se a gente for mencionar o que acontece no mundo, Aí é pior ainda. Meu que Deus. Deus nos E o ajude. interessante é que o ser humano ele não pode fugir dessa realidade. Porque isso é uma coisa formada por Deus, criada por Deus em nós, o bem-estar humano. Sim. Não é? O homem fica querendo avançar no mundo, na vida, na sua vida profissional, em todas as arestas, com o intuito de melhorar. Aham. Mas quando recai sobre as suas decisões erradas, eles recorrem a quem? Uhum. Eu estou dizendo isso com É. propriedade porque Sim, eu coopero sim. com o meu pastor há 11 anos nesse departamento e Aham. já atendi todas as formas religiosas possíveis que existem ali. Uhum. Olha, eu defendo essa área aqui, religiosa, eu sou totalmente inversa de vocês, mas eu queria um conselho. E eu fiz essa Exatamente. pergunta a esse rapaz. Eu disse, por que lá na área onde o senhor defende a sua religiosidade, o senhor não encontra isso? Não tem condições de te ajudar nesse momento. Isso. Ele parou assim, disse, é porque não tem mesmo. Eu digo, será que é porque isso que é contrário e negativo à Bíblia não está ali formando de forma negativa, mal, e o entendimento humano, o seu ente, que todos nós temos o nosso ser, o nosso ente, ele mostra a você a verdade onde você pode buscar escape. Aí ele parou e disse, pode ser. Eu disse, pode ser não. Aí eu abri a Bíblia e fui mostrar ele. Aí fui mostrar ele. Eu digo, você não veio à toa para cá, você veio para cá porque você sabe que aqui você vai encontrar saída. Perfeito. E nós orientamos essa pessoa sem ferir os princípios, porque o mal dessas pessoas é impactar a sociedade que nós queremos ferir os princípios dele, mas não. Nós queremos mostrar os nossos princípios que são bíblicos e perfeitos e verdadeiros. E surte efeito, não é? Porque Que efeitos. não é isso? É uma mudança radical para melhor, não é para pior. Então a gente chega à conclusão de que as pessoas, muitas delas querem estar dentro de um ambiente que não vai fazer prosperar a sua vida em família, o seu bem-estar em família, mas é porque eles estão habituados a viver ali. Ou seja, em palavras mais rústicas, eles querem a bênção, mas não querem um abençoador. Abençoador. Perfeito. E no final tudo converge para Deus. É Sim. tudo. Meu esposo foi bem cirúrgico quando ele disse assim, como é que eu vou me beneficiar de algo que eu não tenho conhecimento de causa? Sim. E as pessoas querem a família, mas querem o seu bel prazer. Uhum. E a família só vai funcionar da forma que o Criador, Sim. o que fez a família, você for no caminho que ele indicou.
como é que eu vou usar algo que o Senhor construiu? A senhora só pode, irmã Kátia, rodar 3 vezes essa manivela aqui. Por que o senhor diz isso? Porque o senhor construiu. O senhor sabe que se rodar 2 não funciona e se rodar 4 quebra. Aí eu vou dizer assim, que besteira, eu vou rodar 4. Mas o senhor é que sabe porque eu não posso fazer aquilo. Deus é que sabe por que só deve ir até ali, por que eu só devo fazer assim, por que só vai funcionar, queridos e queridas, se você fizer como o Criador ensinou. Irmãos, no fim das contas, nós temos o sopro de Deus na nossa vida. Então, tudo clama para Deus. Meu esposo disse, alguém que estava em outro segmento foi procurar ajuda na Bíblia Sagrada. Ele não foi procurar, não porque é crente, é igreja evangélica, não. É porque nós vivemos a Bíblia Sagrada. Então, é isso que incomoda algumas pessoas. As pessoas se sentem afrontadas pela verdade. Então, quando a verdade te afronta, a melhor maneira de você se defender é atacando ou demonizando aquilo que você vive. Por isso que nós somos muito vítimas, não é? Querem até nos ridicularizar muitas vezes, mas dizem serem defensores dos direitos, até onde o meu não feriu o seu. Exato. Então, todos têm direitos iguais, mas por que nós não podemos ter? Nós somos atacados, não é? Verdade. Mas Deus é o Criador de todas as coisas e a família foi criada por Ele. Então só vai dar certo se eu fizer como Ele me ensinou. É verdade. Não posso pegar uma coisa que Deus fez e fazer do jeito que eu quero. E eu que sou humana e falho, vai dar Conhecimento errado. é raso, conhecimento é raso, né? Vai dar Deus errado. ainda é o maestro com a batuta na mão. Isso, sem Se não dúvida. seguir Não dá certo. regência Não de adianta Deus, lutar. É. A gente está falando sobre isso, não Isso, é? esse que eu Lutando ia- com a defesa da família. Não adianta lutar sem o Criador. sem Essa o- pergunta que eu ia fazer, né? Diante de tudo isso que a gente ouviu aqui e tantos desafios, porque se a gente fosse listar desafios, são tão inúmeros que não teríamos nem tempo, né, sim. para falar. Quais seriam então essas armas, né, que a família que está nos assistindo, né, nessa noite, o senhor e a senhora poderiam aí dar uns conselhos, né, através aí também desse texto que a gente leu, que armas poderiam para Falou, lutar pela sua família, Falou né? incansavelmente. Tendo em vista que essa pergunta eu Melhorar vou- um pouquinho, né? Não melhorar. Acrescentar mais uma coisa. Sim. O pastor na palestra, acredito que de sábado, disse que a primeira coisa a ser vista diante de uma reconstrução é saber o motivo, a causa que fez O o que muro cair. caiu? Foi Reconhecer. muito interessante. Mas o que tem essa pergunta com as armas aqui? No quesito. Existem muros que já caíram Sim, verdade. e existem muros que estão... Moído. As Ruim. brechas já estão. E existem muros que estão intactos. Isso. Precisa mas que vão detumar, né, sofrer. como ele disse, né? Sofrer Então ataques. eu gostaria de acrescentar essa pergunta a essas armas para impedir o muro de cair Ou de e quem já caiu, né? de quem cair e ressurgir. Reconhecer as falhas do muro. Reconhecer as falhas do muro. O senhor falou também Eu- sobre observar, Milena. Isso, Exatamente. isso. Eu preciso... Neemias, quando chegou na cidade, ele não fez nada antes de primeiro observar, olhar a condição do muro, olhar aqueles que derrubaram, olhar os impedimentos, não é? Que faziam com que o muro não fosse reconstruído. Então, Lucas ele posiciona que quem é que vai fazer uma construção sem antes não sentar e planejar? Perfeito. Então, para mim reconstruir, eu primeiro preciso reconhecer onde estão as falhas. Eu não posso pegar um muro que está enviesado e colocar encher ele de massa aqui. Se eu encher um muro enviesado de massa, ele vai ficar reto aos meus olhos. Sim. Mas a Exato. base dele A vai base estar dele. invertida quando vem as chuvas, que, não é? Mateus fala, Sim. vêm as tempestades, os ventos, aquele muro, por mais bonitinho e reto que esteja, a essência, a base dele vai ser destruída. Então eu preciso primeiro analisar por que caiu o muro. Foi o quê? Foi a falta de base, a ferragem estava ruim, o material foi de segunda qualidade?
Então, trazendo para a praticidade da nossa vida, eu preciso reconhecer que, eu vou citar exemplo para não ferir outras pessoas, que às vezes eu sou muito ignorante com minha esposa, Ok. e eu preciso, para reconstruir, mudar a minha forma de abordagem. Preciso ser mais maleável, mais Sim. amável. Isso é uma situação, não é? Compreender melhor a esposa compreender melhor o marido. E uma coisa, irmãos, que hoje praticamente está sendo excluso da nossa vida é a comunicação. Sim. Perfeito. Como nós. Existem desgastes em relacionamentos. Eu tenho 37 anos de casado com ela, existem desgastes no dia a dia que eu e ela precisa perceber, sentar e dizer, olha, a gente faz muito isso. Às vezes ela chega e fala, olha, você está agindo dessa forma, assim, assim, você já percebeu? E eu paro, porque eu tenho que ter, não é, humildade para isso, o casal precisa Maturidade, viver né? dentro Muito de, importante. não é? E parar e dizer, não, você está certa. Porque existe, irmã, desculpa, Tatiane. Tatiana, não é? Eu sou ruim de gravar nome. Não tem problema. Já sou acostumada. Existem em algumas famílias, em alguns relacionamentos, ainda, eu vou usar essa palavra bem drástica, mas é o machismo do homem. Uma mulher tem que andar segundo... Não é assim. Às vezes o ego, né? Muito forte. Não é assim. Os dois tornam-se uma carne só. Para andarem juntos, acordados, unidos, harmonizados, concordados. Entende? Então, a base do muro, ela para ser refeita, para ela acontecer bem, ela tem que ser primeiro reconhecida. Eu errei nisso aqui, eu errei dessa forma. O material que eu estou usando está errado, eu vou mudar de material. Vou botar um material de preferência que Deus deu. Como Deus deu para Moisés fazer. Moisés não é fazer a arca. Por que ela não rachou? Por que ela não afundou? Porque Noé fez de a forma que Deus mandou. E betumar é uma coisa muito séria, irmão. Fala de proteger com materiais solidificados, que aí eu respondo a pergunta da senhora. Qual é a arma que eu uso? A espada do Espírito. Perfeito. Esta aqui é a base para os demais elementos. Perfeito. A palavra, não é? Porque ela me ensina a orar, ou seja, eu preciso resolver esse problema em família e não tem outro, eu vou falar com o Criador, que a gente hoje tem, glória a Deus, liberdade. Acesso, né? Sim. Eu tenho acesso para falar com Deus, a conversar com Deus. Senhor, e aí, como é que eu faço? E Deus, Ele fala com a gente. Então, O senhor disse ontem, né? Sobre a intimidade. intimidade, Pai, né? intimidade Exato, com ele Deus, fala. coisas que a gente tem, irmão Josemar, em mãos, É. e a gente não usa. homem. Desperdiça, né? Verdade. Não usa. Eu digo assim, Deus não é complexo, Deus é simples de se entender. Nós é que complexamos as coisas. Mas Deus é simples, de a gente orar a Deus, Deus vai olhar para a gente da forma que a gente puder fazer, irmão. Não precisa fazer um curso de oratório para poder conversar com Deus. Não precisa isso. Deus nos entende da forma que nós somos. Agora, nós precisamos de duas coisas, irmão. Sermos sinceros, reconhecermos nossos erros e usarmos esses elementos. Está lá em Efésios 6, né? As armaduras, Sim. a armadura de Deus, Perfeito. não é? Capacete da salvação, isso fala de compreensão, de entendimento, de proteção na nossa mente contra as investidas do inimigo sobre a nossa vida cotidiana. A sociedade implanta isso em todos os momentos. Eu preciso me policiar com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vejo, com quem eu me relaciono. Porque se eu me relacionar, mesmo vivendo num ambiente de pessoas que professam outra fé, ou até que não creem em Deus, mas se eu tiver blindado a minha mente sobre aquilo que Deus determinou sobre minha vida, sobre os meus ideais, qualquer coisa que vier como seta na minha mente, eu não vou absorver. Sim. Perfeito. Verdade. Porque eu tenho a palavra de Deus, a espada do Espírito na minha mão, que vai me guiar, cortando sobre esses laços malignos e me protegendo Perfeito. sobre as coisas de Deus. Então, isso é a primária para que a gente possa construir muros, Perfeito. edificar muros solidificados, firmes, com material de primeira qualidade dado por Deus, entende? Se a gente fizer isso, Deus vai nos ajudar a vencer. Lutar é procurar vencer as guerras. Sim. Então, a gente vai ter essa vitória de Deus, não é? E essa frase que o senhor falou nas suas palestras, material de qualidade.
Qualidade. Isso marcou minha vida. Isso. Minha... É, Material de qualidade. De qualidade. A gente encontra aqui material de qualidade. A forma correta, perfeita de se relacionar, de viver uma vida a dois. Porque, olha, eu digo sempre, irmão, a melhor coisa que Deus fez para o ser humano se relacionar na vida e crescer na vida depois da nossa salvação foi a nossa família, Sim. foi o nosso casamento. É verdade. Olha, se a gente souber desfrutar bem disso aí, aproveitar bem isso aí, a gente vai saber fazer as coisas de Deus e vai saber fazer as coisas que agradem a família. Verdade. Isso são coisas que a gente tem que guardar dentro do nosso ser. A nossa alma respira alegria quando a gente está dentro da vocação que Deus nos deu, não é? Eu conversando nas entrelinhas aqui com vocês, me permita falar disso, né? A gente abre mão dos Sim. nossos projetos Sim. para fazer os projetos de Deus. É claro que a gente não vai ter tudo o que a gente quer, Sim. mas eu te digo uma coisa com certeza, Deus vai abençoar muito aqueles que fazem dessa forma. É verdade. E fazem você fazer o que gosta e Ele mostra que a progressividade daquilo que você faz para Ele é aquilo que Jesus um dia disse a Pedro, quando Pedro disse, a gente vai ganhar o quê com isso aqui? É difícil demais, é impossível. Não é? Aí Jesus olhou para ele e disse, olha Pedro, eu vou falar dos teus interesses terrenos e vou te falar dos celestiais. Aqui, tudo que você fizer para Deus, você vai ganhar 100 vezes mais. E por fim, A vida eterna. glória a Deus. Glória a O Deus. interessante A vida do, eterna. do Glória a casamento, né, Deus. é que todos querem casar. Por que as pessoas querem casar, mas discordam dos princípios de Deus? Porque sabe, o homem, na formação dele, que Deus fez, ele clama Sim. pelo lar. Ele quer um lar. Por quê? Porque ele quer uma esposa. No fim das contas, ele quer alguém que cuide dele. Sim. E ele quer, quando termine o seu dia, um lugar confortável para voltar. De paz. como De você paz. está sempre falando. De conforto, uma Verdade. zona de conforto ele quer. Mas ele não quer se enquadrar no que o Criador diz. Que é para o próprio bem Que dele. é para o próprio bem. Ele se torna contraditório, o homem, nesse aspecto, porque todos querem casar. No fim das contas, todo mundo casa. Seja Verdade. crente, não crente, não é? Querem casar. Mas por que quer casar? Porque Deus colocou isso em você. Está lá, é como um chip implantado do Criador. Eu quero minha Já família. faz parte da natureza. Faz parte da natureza Perfeito. humana. Dar e receber, dar e receber, dar e receber. Mas aí você não quer administrar. Você quer que seja como você É verdade. pensa. Mas tem que ser como o manual e a bula ensina. Amém? Amém. Amém. Glória a Jesus, meus amados pena, né? irmãos. Que alegria estar aqui ouvindo da palavra do Senhor. Mas chegamos ao final da nossa programação. Queremos com muita alegria agradecer mais uma vez este casal que nós tivemos o prazer de conhecer nesse congresso aqui da Amém. família. Pra gente Vieram de também foi uma Recife. alegria. Vieram nos abençoar, né? Que alegria receber o pastor Paulo Fernando, a sua mãe digna esposa, a nossa irmã Kátia Regina. Vieram não tão longe, né? Pertinho. Mas Meu vieram nos vizinho. abençoar. Vizinho. Vamos ouvir as considerações Sim. finais, né? Sempre as considerações finais, por favor. Eu sou grato a Deus. Eu creio que Deus ele cria situações e para nós foi muito gratificante Graças poder atender a solicitação do pastor Djalma, da irmã de manhã, da igreja aqui, né, em Paraíba, em Santa Rita, e a permissão do nosso pastor de estar aqui com vocês. Para mim foi um privilégio. Eu acho que a gente ganhou mais que vocês. Vocês são muito hospitaleiros, amáveis, não é? E foi muito bom estar com vocês. Contribuir para o reino de Deus para nós é uma prioridade e a gente se alegra pela pequena parcela que a gente pode dar às famílias. Então Deus abençoe, que Deus possa nos deixar, né, ter outras oportunidades, sem né? dúvida. Em nome de Mas Jesus. para a gente foi muito bom. Deus Amém. abençoe a vida de vocês, da igreja, do nosso pastor Djalma e irmã Givanete. Amém. E para mim, só gratidão, né? Graças A Deus, primeiro, ao nosso pastor que permitiu, não é? Que nós Sim. viéssemos para cá.
quando há uma permissão, há uma confiança. Sim. Então eu tenho que ser grata, não é? À nossa coordenadora, a irmã Judite Alves, e ao pastor Djalma e à irmã Gilvanete, que nos receberam com tanto cuidado, com tanto Amém. carinho, não é? E a vida de vocês, irmãos aqui da Paraíba que estão aí, firmando as estacas, esticando as cordas Verdade, e ampliando a sendo de tenda. bênção, ampliando a tenda. Amém. Não é? Abriram mão até das suas vidas, mas estão aqui. Então, graças a Deus por tudo. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Bom, tá aí. A programação de hoje foi mais do que especial. Vocês aprenderam, né? Eu aprendi. A gente aprendeu nesse congresso e hoje, assim, fechando com chave de ouro, aí os ensinamentos para que nossa família possa crescer e que possamos lutar cada vez mais pela nossa família. Nós vamos orar agora, queremos aproveitar o pastor Paulo Fernando para fazer essa oração e lembramos que sempre esteja conectado conosco. Esse programa Bíblia e a Família tem abençoado muitas famílias. Então, agradecendo a Deus, agradecer ao pastor Djalma, irmã Givanete, por nos permitir estar aqui e a esse ilustre casal. Deus abençoe muitíssimo e queremos Uma honra, viu? que o Senhor Estar com olhe, vocês. olhe para nós finalizarmos e abençoando as famílias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos por essa rica oportunidade de estar com os teus filhos, Senhor, que dedicam a sua vida, a tua obra e fazem que eu crescer, fazer prosperar este programa para alcançar vidas, alcançar famílias, Senhor. A Bíblia e a Família é um programa que edifica e que fortalece as famílias e nós somos gratos por esse momento. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui com os teus servos. Pedimos que a tua bênção, Senhor, ela decorra, Senhor, na vida do pastor Djalma, da vida da irmã Gilvanete, da vida da igreja aqui em Santa Rita, na vida do irmão Josimar, sua esposa, que eles sejam prósperos e abençoados cada dia mais e recompensados por ti, por o trabalho que fazem, Senhor, para edificar a igreja. Pai bendito, abençoa cada um de nós, estende tuas mãos sobre o nosso pastor, Senhor, que nos permite e confia estar aqui. Nós te agradecemos pela sua vida e pedimos que o teu nome seja glorificado em cada um de nós. Continua conosco, abençoa a vida de cada um telespectador, cada um ouvinte deste canal e que o teu nome seja glorificado em suas vidas. Te oramos e abençoamos as famílias em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e a Família.